Boa noite, família. Mais uma live do crescimento. A live do crescimento é um conteúdo que você recebe a mais para tornar o seu 2025 o melhor ano da sua vida. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, nós entregamos um conteúdo, nós entregamos uma palavra, um direcionamento para a sua vida. Confesso a vocês que tem me abençoado muito. Cada segunda-feira eu tenho crescido muito, eu tenho me fortalecido muito. Porque não adianta só você ouvir, lógico, né? Conhecer e não colocar em prática aquele ensinamento. Como vocês sabem, eu estou aqui em Rio das Ostras hoje, inclusive acabei de fazer uma visita agora, e estou aqui entrando com vocês para poder compartilhar algo que vai tornar o seu 2025 o melhor ano da sua vida. O que nós vamos entregar hoje vai tornar você mais leve, sua vida mais fácil. Porque eu sei que a vida de muitos, que a sua vida, cada dia se torna mais difícil e você não entende. Por que a minha vida é tão difícil? Por que as coisas para mim é tão difícil? Então nessa live você vai entender o porquê e vai aprender a tornar a sua vida mais leve. Eu gostaria que você, sempre que você participasse das nossas lives, você deixasse aí o seu joinha, porque é muito importante para que o YouTube entregue para outras pessoas esse conteúdo, e que você que não se inscreveu, você se inscrevesse no nosso canal. É um canal com direcionamento dirigido a levar você a se tornar melhor. O nosso canal ele tem o objetivo de fazer você crescer com mensagens, com orações, sabe? Nós só colocamos conteúdos aqui que vai tornar você melhor. Inclusive, o meu maior trabalho, o meu propósito, o propósito que Deus colocou dentro de mim é trabalhar para tornar você melhor a cada dia. Um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor a cada dia. Então, se você quiser fazer parte desse canal, dessa família, é só você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Deixa eu entregar uma coisa importante para você. Vamos lá. Jesus disse assim, Mateus 11, 28, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí, o que Jesus, o que ele quer dizer? Que cansaço é esse? Quando você está carregando um peso, é normal que você não, durante muito tempo, você não aguenta, e é normal o cansaço. Aí vem a pergunta, que tipo de peso você está carregando? Porque se você está cansado, meu relacionamento com meu marido, esse trabalho aqui, olha, esse trabalho está tirando a minha paz, minha alegria. Se eu pudesse, eu saía desse trabalho, se eu pudesse, eu mudava dessa casa. O relacionamento, o que você está carregando sobre você? Essa carga, essa sobrecarga vai produzir cansaço. Então, eu posso tornar a minha vida mais leve. E eu posso tornar a minha vida mais pesada, mais difícil. Dependendo do lugar que eu esteja, dependendo das pessoas ou da pessoa que eu convivo, ou que eu ando, ou que eu converso, a minha vida vai se tornar mais pesada, cansativa, ou a minha vida vai se tornar mais leve. O que são sobrecargas? Preocupação pesa e cansa. Mágoa pesa e cansa. Tristeza pesa e cansa. Desânimo pesa e cansa. Maus pensamentos pesa e cansa. Se você é uma pessoa que vive se culpando por algo que deu errado, por algo que tu não fez, por um pecado que você cometeu, por um erro que você cometeu, você carrega em você a culpa dos seus filhos serem como são, do seu casamento. Se eu soubesse, a todo momento você fica assim, se eu soubesse eu não tinha casado com ele, eu casava com outro. Quer dizer, você fica carregando várias culpas. Se eu soubesse eu não tinha feito isso, eu não tinha feito aquilo. A culpa, ela é um peso enorme.
e cansa. Chega uma hora que você não suporta mais. Inclusive, a culpa, o medo, a mágoa, a dúvida. Quando uma pessoa chega a se estressar, quando é que nós nos estressamos? Quando é que acontece o estresse? É o acúmulo de preocupação, acúmulo de carga, acúmulo de peso. Se você exercitar demais o músculo, vai chegar uma hora que ele vai estressar. Então, o estresse que você está é causado por esse peso, por essa sobrecarga. Então você fica muito se culpando, culpa disso, culpa daquilo, deu errado, a culpa é sua, o que deu certo, a culpa você não se culpa, você só se culpa dos fracassos. Eu tenho uma coisa comigo, e eu converso muito isso com a minha esposa, eu não foco no problema, eu foco na solução. Apareceu o problema, o que fazer para resolver? Surgiu o problema, eu já penso na solução. Eu não fico focado no problema, porque isso vai me desgastar, isso vai me consumir, isso vai me estressar. Então, se culpar não resolve. Há uma pessoa que vive te culpando, o marido vive te culpando, o filho vive te culpando, o pai vive te culpando. Você vive recebendo palavras condenatórias ou condenadoras. O diabo fica lançando pensamentos de que você pecou, de que você não é merecedor, de que Deus não te ama, de que Deus não é contigo. Isso pesa. Olha, sabe por que você está estressado? Sabe por que você está mal-humorado, desgostoso, desgostosa, frio, fria? Frio mesmo, sem sentimento. Você fala assim, eu não tenho mais amor. Mas como é que você quer amar alguém se você está... Esse peso, esse fardo que você está carregando de palavras condenatórias, eles esfriam, eles apagam o amor. Eles não deixam você ver... Olha, é tão sério, família, que a sobrecarga, os pesos que nós carregamos, eles não deixam a gente deslumbrar ou vislumbrar o futuro. A gente só olha para o passado, a gente só fica perdendo tempo olhando para as coisas que deram errado e não olha para aquilo que pode dar certo ou não olha para aquilo que a gente pode fazer para dar certo. Então, se você vive recebendo palavras condenatórias, palavras que te condenam do filho, do marido, se você está num ambiente, que aquele ambiente é um ambiente estressante, cansativo, aquele ambiente ele é um sugador de energia, que existem locais, trabalho, igrejas, residências, existem lugares que eles são tóxicos, eles são um sugador de energia, um ladrão de energia. Você fica naquele lugar, é igual bateria de celular, descarrega rouba toda a sua paz, rouba toda a sua alegria. Então, se você está num ambiente, um ambiente pesado, um ambiente sobrecarregado, um ambiente tóxico, isso vai roubar a sua energia. Isso vai sugar toda a sua energia. Então, se você está cansado, sabe, sem ânimo para trabalhar, sem vontade de se relacionar sexualmente com o teu marido, com a tua esposa, sem alegria de ver o teu noivo, o teu namorado, de ir trabalhar, entrar no carro, se você é uma pessoa que perdeu totalmente o prazer da vida, você que perdeu o prazer da vida, você não vai a shopping, você não caminha, você não corre, você não canta, você não pula, você não dança, significa dizer que você está sobrecarregado. Você está carregando um peso que aos olhos, por exemplo, se você for olhar aqui em mim, não tem nada, ó, não tem nada. Mas olhando assim não há nada. Mas por dentro, tristeza, angústia, preocupação, mágoa, dúvida, maus pensamentos, muitos maus pensamentos, muita insegurança, muita dúvida, muita tristeza, muita reclamação, você reclama muito, vive estalando a boca. Sabe aquela pessoa que vive, nada tá bom, parece que ela tá provando alguma coisa, né? Isso faz mal. Só que Jesus disse assim, vinde a mim. Olha só, é tão fácil, é tão simples
Mas para algumas pessoas é tão complicado, é tão difícil. Porque ele disse, vinde a mim. Então ele está dizendo assim, não é a igreja, não é o pastor, não é que é errado ir à igreja e pedir ajuda ao pastor, não. Se eu precisar de ajuda de alguém, eu procurei recentemente um pastor para mim aprender a fazer, a tornar a nossa igreja uma igreja célula. Esse pastor, a igreja dele é uma igreja celular, e eu 35 anos de pastor, no nosso ministério nós não trabalhamos com... O que é célula? Por que as igrejas hoje são tudo células? Eu fui entender, eu fui aprender. A célula é uma forma de comunhão. Os irmãos vivem mais unidos, mais juntos, é um cuidando do outro, um abraçando o outro. Tem um momento da comunhão, come um salgadinho, bebe um suco, o outro ri, o outro brinca. Durante 35 anos, eu não aprendi no meu ministério com os líderes sobre célula. Eu fui lá pedir conselho a ele. Aí ele me deu um livro, me explicou o que é célula, que hoje a célula é um meio de evangelização poderoso. Então não estou dizendo que é errado pedir ajuda a um pastor, que é errado ir à igreja. Não, mas tem gente que vai à igreja e ela acha que ir na igreja ela vai a Deus. Não. Tem gente que vai à igreja, chega na igreja e fica assim, ó, não participa de nada, não ora, não, o que ouve, entra aqui e sai ali. Quando Jesus falou, vinde a mim, é ir direto a ele. Então é você chegar, pegar a sua Bíblia e dizer, Jesus, eu estou preocupado, eu estou tenso, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou com dúvida, eu tenho uma mágoa, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou, sabe, maus pensamentos estão na minha cabeça, muita dúvida, muita tristeza, me ajuda. Isso aí é Jesus. Aí você abre a Bíblia, eu estou fazendo aqui o efeito da Bíblia, você abre a Bíblia, ali ele vai lavar você, ele vai falar com você. Ir a Jesus é quando você vai na Bíblia, é quando você busca a direção dele, o conselho dele. Ir a Jesus é quando você fecha os olhos. Por exemplo, eu estou aqui agora, vem o medo. Agora, vem o medo. Aí eu falo, Jesus, tira esse medo da minha cabeça, me ajuda. Nesse momento veio uma tristeza. Eu falo, Jesus, eu não quero essa tristeza. Me veio uma lembrança do passado. Jesus, tira essa lembrança. Me veio uma lembrança que me gerou mágoa. Uma lembrança que me gerou mágoa. Você sabe que tem lembrança, você está assim, acontece comigo. Aí eu começo a lembrar de uma pessoa que me feriu. Eu não estou pensando nessa pessoa, eu não estou nem aí com essa pessoa. Mas vem aquele pensamento. Às vezes até sonho, já acontece comigo. Justamente para botar peso. A mágoa é um peso. Aí você fala, Jesus, não quero essa mágoa. Vai a ele. Olha, deixa eu dar um testemunho meu. Eu já tive mágoa, já tive medo, já tive dúvida. E eu me lembro, deixa eu falar rapidinho aqui de uma mágoa. Uma pessoa que eu tinha um respeito enorme, um carinho enorme por essa pessoa, um amor enorme, uma consideração enorme. E eu não esperava, eu não queria o bem dessa pessoa, mas eu não esperava o mal dela, porque foi uma pessoa que eu ajudei muito. No momento mais difícil dessa pessoa, eu era um dos que estava presente para ajudar essa pessoa. E essa pessoa começou a me oprimir com palavras condenadoras, com palavras ofensivas, e eu não percebi, eu estou sendo honesto, eu não percebi, mas eu comecei a ficar com mágoa, com ódio, com raiva dessa pessoa. Se eu encontrasse essa pessoa no meu caminho, eu estou fazendo isso como pastor, eu atropelava essa pessoa, eu comecei a nutrir, quer dizer, o amor virou ódio. O respeito que eu tinha, a consideração, virou desprezo. Eu já não queria estar perto dessa pessoa, porque já me fazia mal estar perto dela. E eu não percebi que era mágoa. E eu estava triste, eu andava mal-humorado, eu andava sobrecarregado. Aí um dia, eu abrindo a Bíblia, Deus me mostrou, você está guardando mágoa. Aí o que eu fiz? Fui a ele. Falei, não quero isso. Se essa pessoa errou ou acertou, eu não quero saber dela, eu não posso estar mal. Eu não tinha, honestamente, eu não tinha percebido que eu estava com mágoa. E eu estava. Entrou a mágoa. E se vê que coisa interessante, né? Porque tem coisa que entra aqui,
e você não percebe. Tem gente que percebe. No meu caso, eu não percebi. Eu estava extremamente magoado, chateado, revoltado, raivoso, irado. Bota aí todos os pronomes que você puder imaginar. Mas eu não percebi. Então tem gente que tá fria, tá com medo, tá preocupada, tá insegura, tá ansiosa, e você não percebe. Aí eu comecei a orar. Eu não pedi ajuda, nem para minha esposa eu falei na época. Não sei se eu falei, mas eu comecei a orar. Jesus, eu não quero isso. Jesus, me ajuda, Jesus. E hoje eu posso dizer que eu estou livre. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo agora, que você é de Cristo, mas não está indo a Ele. Não está indo de todo o coração. Por isso que cada dia você está mais pesado. A sua vida está mais difícil. As coisas para você estão mais difíceis, inclusive vida financeira, relacionamento com o marido, relacionamento no trabalho, vida espiritual, está tudo mais difícil. Você não tem força para se levantar, você não tem força para vencer os gigantes da vida. Aí você fala, por quê? Tem algum peso. Você sabe que uma pessoa pesada, ela não consegue se deslocar, avançar. Entra ano, sai ano, cadê a melhora? Quem olha para a sua vida não vê melhora. Quem olha para a sua vida não vê. O seu semblante, os seus olhos não expressam vida. Tem carga, tem peso. Tem peso. Você está carregando um peso, inclusive sobrecarga é um peso além do que você pode suportar. Foi o que Jesus mandou entregar, vai a Ele. Se você for a Ele, Ele vai te aliviar. E uma coisa interessante, tá? Escreva aqui agora a palavra alívio. Escreva, você que está aqui nessa live, escreva a palavra alívio. Porque além dele aliviar, ele resolve. Aquela angústia, aquela tristeza que eu estava sentindo, aquela mágoa, acabou. Acabou. E olha que eu não sinto mais nada, não, pelo contrário, eu quero que essa pessoa seja muito feliz. Não tenho nenhum pingo de ressentimento, nenhum pingo de ódio. Não tenho. Então, quando você vai a Jesus, eu sei que para um cristão, para um religioso, para um crente, ir a Jesus, mas eu já oro, eu já leio a Bíblia. Mas tudo isso que o senhor está falando eu já faço. Mas é diferente quando você faz de todo o coração. Você vê que há um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, ó, se do íntimo não perdoar, não adianta. Quer dizer, não é da boca para fora. Eu orei de verdade, eu fui muito verdadeiro, eu falei, não quero isso. Isso está me matando. Inclusive, existem sobrecarga, existem cargas, existem peso que acabam adoecendo o seu corpo. Então, eu sei que tem gente aqui que você está doente, você está tomando antidepressivo, você está enfermo, nódulos, cistos, miomas, dores no corpo, que os remédios não resolvem. Cirurgia não resolveu, aí você não entende por quê. Mas essa sobrecarga, preocupação, ansiedade, dúvida, medo, mau pensamento, afeta o físico. Eu me lembro que eu tinha nessa época, eu tinha uma dor na lombar, eu sentia um formigamento na perna, que os meus exames não davam nada, gente, nada. Eu fui no médico e ele falou, como é que você tá? Eu disse assim, do mesmo jeito, um nutrólogo. Ele falou, Raul, seus exames estão tudo bom. Só que nem ele, por ele ser nutrólogo, não sabia, e nem eu sabia. Você vê, eu sou um pastor, mas isso foi para mim, foi um ensinamento tão grande, um aprendizado tão grande. Você acredita que hoje eu não sinto mais nada? E não teve remédio, não teve cirurgia. Eu fiz um exame, eu lembro agora, não sei se alguém já fez, escreve aqui, eu já fiz. Eu fiz um exame que a médica ela vai enfiando umas agulhas assim, para ver se esse formigamento era nervo inflamado. Esse exame é uma tortura. Vai enfiando agulha assim na perna, dando aquele choque. Chega, me arrepiei todinho agora, porque eu estava sentindo esse exame. Deu nada. Fiz 2 vezes, deu nada. Não era nervo inflamado. Era alma inflamada. Era peso, era
carga que eu estava carregando. Porque se está aí, se estava aqui, foi porque eu permiti. Porque quando eu disse não quero mais, acabou. Então, se está pesado, se você está carregando uma carga, medo, mágoa, porque você está permitindo. Foi o que Deus mandou te entregar. Ora comigo agora sim. Fala assim: Jesus, o Senhor disse, vinde a mim, e eu estou indo agora. Tira todo o peso, todo o peso. A minha vida está difícil, está cansado, está cansativo. Eu estou sem força, sem ânimo, sem vida, sem fé, sem paz. Mas eu peço, tira esse peso de sobre mim. O Senhor disse, vinde a mim, eu estou indo direto ao Senhor. Eu não quero essa mágoa, eu não quero essa dúvida, eu não quero esse desânimo, eu não quero ser uma pessoa mal-humorada, eu não quero ser uma pessoa negativa, eu não quero essa culpa, essa palavra condenatória, eu não quero. Fale aí agora com ele, fale você. Fale, eu não quero ser assim, me ajuda, Jesus. Fala, me ajuda. Eu sei que é aí agora onde você está. Sinta Jesus tirando esse peso, esse fardo da sua cabeça, do seu coração. Sinta ele aí agora sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Não faça só agora. Veio o medo, vai a Jesus. Ouviu uma palavra que te entristeceu, vai a Jesus. Jesus, não quero que essa palavra venha gerar mágoa dentro de mim. Tem que ser na hora, família, na hora. Veio um mau pensamento, Jesus, tira esse mau pensamento da minha cabeça. Veio uma tristeza, eu não quero essa tristeza. Veio o medo, Jesus, tira esse medo. Você tem que fazer isso na hora. Vai a Ele. Deu certo comigo porque está escrito, é promessa, é palavra. E é tão lindo que ele diz assim, é um convite, ele diz, vinde a mim, eu tenho alívio. Não é o remédio, não é o antidepressivo, não é droga, não é bebida, não é marido, não é mulher, não é religião, não é igreja, sou eu que tenho alívio. Experimenta fazer isso e os seus dias serão mais leves. Você vai ver que a sua noite de sono vai ser melhor e você vai ter paz. Tá bom, família? Eu vou ficando por aqui agora. E volto quarta-feira, o nosso culto ao vivo aqui, 7 horas da noite pelo YouTube. Assiste o nosso culto, 7 horas da noite. Sexta, por ser feriado, o culto vai ser 10 horas da manhã. Sexta-feira da Paixão, de 10 às 11. Vai ser uma oração de alívio, uma oração poderosa. Eu convido você e toda a sua família. Agora eu quero pedir uma ajuda. O aluguel vence da igreja amanhã. Ainda falta uma boa parte para a gente poder pagar o aluguel. E se você que está me assistindo sentir-se tocado, se não, não faça. Mas se você sentir tocado e puder, através do seu dízimo e de uma oferta espontânea, ajudar a pagar o aluguel da casa de Deus, eu tenho certeza que muito mais Deus vai te dar. Me ajude a manter a casa de Deus aberta. Eu sei que Deus vai te honrar. Ele diz, aos que me honram, eu honrarei. E Ele vai honrar você. Tá bom, família? A nossa live é toda segunda, 9 da noite. Escreve aí, boa noite, pastor Raul. Vamos lá. Escreva aí, boa noite, pastor Raul. Toda segunda, 9 da noite, é a live do crescimento. A gente vai dar sempre um direcionamento para tornar o seu ano, a sua vida melhor. Eu sei que te ajudou. Porque isso, o que eu entreguei para você hoje é o que eu vivo, é o que eu faço. Se dá certo comigo, vai dar certo com você. Hoje eu não aceito nenhum tipo de carga. Inclusive, um detalhe aqui antes da gente finalizar a nossa live. Eu não aceito carga, mas também não ponho carga em ninguém. Eu não ponho peso, eu não ofendo, não vou ferir, não vou magoar, não vou entristecer. Não, eu falo isso para Deus, que as palavras que saírem da minha boca levante, edifique, fortaleça, anime. Não derrube, não magoe, não enfraqueça. Ah, mas eu preguei uma palavra
e foi uma verdade e você ficou magoado. Mas aí você ficou magoado porque aquela verdade mexeu com você. Não porque eu te feri. Eu não quero isso. Infelizmente, eu sei que ao longo da minha vida eu devo ter ferido alguém, magoado alguém, mas quando eu fui ferido, quando eu fui magoado, eu vi o quão pesado é isso. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, eu não vou ferir ninguém, mas também não aceito que ninguém mais me fira. Ninguém mais me põe para baixo, nem eu coloco ninguém para baixo. Tá bom, família? Boa noite. Espero você quarta-feira, 7 horas da noite. Pastor Raul, como é que eu faço para ajudar a sua igreja? Aqui embaixo na descrição está o Pix. E quando você fizer, por gentileza, envia o recibo, o extrato, por esse WhatsApp. O Pix e o WhatsApp é o mesmo. Até segunda que vem, 9 da noite. Ajudou você? Boa noite aí a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu aqui descansar, porque amanhã tem mais visita aqui em Rio das Ostras. Mês que vem eu estou em São Paulo. E a nossa vinda aqui em Rio das Ostras e aí em São Paulo é para entregar uma promessa que Deus mandou entregar para você. Essa promessa, ela vai mexer na sua vida de tal forma que aquilo que estava sendo difícil, estava sendo impossível, você vai ver que vai se tornar fácil. Portas vão se abrir, coisas vão acontecer que nem você... Meu Deus, mas estava tão difícil. Como é que é o agir de Deus através dessa promessa na sua vida? Até lá.